adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Ó Senhor, te agradecemos por estarmos aqui, ó Deus, mais uma noite na tua presença para render louvores ao teu nome, Senhor. Venha, ó Deus, se faça presente, ó Deus, em nosso meio, ó Deus. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Amém, Senhor. Meus irmãos, paz do Senhor a todos. Paz do Senhor a todos. Bom nós estarmos aqui na casa do Senhor, voltando aí parcialmente a esse momento tão oportuno e importante para todos nós. Eu quero dar boas-vindas a todos os queridos irmãos e convidá-los para que aproveitemos da melhor maneira possível esse momento de culto ao nosso Deus. Quero convidar você então, por gentileza, se colocar de pé e nós vamos estar orando ao nosso Deus nesse momento. Vamos juntos então falar com o nosso Senhor, com o nosso Deus e Pai. Vamos juntos fechar os nossos olhos e oremos com alegria ao Senhor. Ore, abra aí o seu coração, sua alma, seus lábios e adoremos ao Senhor juntos. Pai querido, muito obrigado pelo privilégio de nos reunirmos aqui na tua casa, nessa noite, nessa oportunidade, e juntos, ó Senhor, com alegria no coração e na alma, adorá-lo na beleza da tua santidade. Ó Deus querido, muito obrigado por esta oportunidade, pela tua presença no nosso meio. Muito obrigado pela alegria de estar revendo os meus irmãos. Obrigado também, Senhor, pela liberdade que nós temos, mesmo que um pouco restrita, Senhor, de estarmos aqui, para juntos
enaltecê-lo, agradecê-lo por tudo que tu és, por tudo que o Senhor também tem feito em nossas vidas. Que bênção, ó Deus, ter o teu Espírito Santo em nosso meio, a quem nós te agradecemos, ó Deus, pela tua presença. Queremos que o Senhor nos alimente nessa noite com a tua palavra e nos abençoe, Senhor, para que ao sairmos daqui, saiamos fortalecidos, saiamos curados, saiamos restaurados pelo teu poder. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, ainda de pé, por favor, abra aí a sua Bíblia em Salmo de número 34, e nós faremos uma leitura desse Salmo do verso 1 ao verso de número 3. Salmo de número 34, do verso 1 ao verso 3, uma leitura conjunta ou uníssona. Vamos ler juntos? Todos já abriram aí? Então, leiamos juntos. Vamos lá? Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Amém? E todos a uma lhe exaltemos o nome. Então vamos fazer isso, meus irmãos. Vamos exaltar o nome do Senhor com o hino do nosso inário, novo cântico, hino de número 105, a certeza do crente. É um hino conhecido dos irmãos, e nós poderemos então assim com alegria enaltecê-lo ao Senhor. Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o modo como agiu o Espírito eternal, que um dia Cristo me atraiu em convicção real. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei de mal ou bem É destinado a mim, se maus ou bons dias vêm, até da vida ao fim. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei se ainda longe está o Espírito perto vem, a hora em que Jesus virá na glória que Ele tem. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final.
Os irmãos podem sentar. A paz do Senhor a todos. O Salmo de número 51, verso 10, queridos. Salmo 51, verso 10. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Queridos, é com esse salmo que nós iremos passar para um momento de confissão de pecados. Eu e você sabemos muito bem que nós pecamos todos os dias e carecemos da mão do Senhor sobre nós. Então esse momento é um momento que você pode se achegar a Deus, pedir perdão pelos seus pecados, aqueles pecados que você nem imagina que cometeu, mas Deus sabe. Você possa pedir perdão nesse momento, se prostre na presença do Senhor e confesse seus pecados. Grandioso Deus, nós te louvamos, Pai. Tu és bondoso, Senhor, para conosco. E o Senhor tem estado conosco todos os dias. Tu sabes muito bem, Senhor. E aqui nós colocamos, ó Deus, no Teu altar as nossas falhas, as nossas dívidas, os nossos erros, Senhor. E queremos Te pedir, Pai, que o Senhor venha nos restaurar com o sangue do Teu Filho Jesus, aquele que deu a vida para nos salvar. É no nome dele, ó Deus, que nós nos achegamos a Ti, Senhor, e pedimos perdão, Pai. Vem visitar, Senhor, nesse momento, cada irmão, cada coração, cada situação, ó Deus, em particular. Tu conheces muito bem e sabes, ó Deus, que todos os dias, todos os momentos, segundos, nós pecamos e fazemos aquilo que não agrada ao Senhor. Mas no nome de Jesus, aquele que é Rei do Universo, Senhor das nossas vidas, nós pedimos, Pai, vem restaurar, sara as nossas feridas, cura-nos, Senhor, perdoa-nos, Pai, no nome de Jesus, Teu Filho. É isso que te pedimos, Pai, e crendo, ó Deus, que o Senhor está a nos escutar e vai nos perdoar. Obrigado, Pai, no nome de Jesus, amém, amém. Irmãos queridos, Salmo de número 22. Salmo de número 22, versículo 23. Salmo de número 22, versículo 23 nos diz: Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o, vós todos, descendentes de Jacó. Reverenciei-vos, vós todos, posteridades de Israel. Amém. Queridos, estamos aqui para louvar a Deus, para glorificar a Deus, para enaltecer a Deus. Estamos aqui para buscar a Deus. Estamos aqui, querido, para nos alimentarmos espiritualmente. Então, neste momento, junto com o Ministério de Louvor, adore a Deus, glorifique a Deus. Peça a Deus para que tire todos os maus pensamentos, todas as coisas que estão lhe afastando de adorar a Deus. Deixa lá para fora, bota lá para fora. Fique aqui na presença de Deus, exclusivamente para Deus, louvando e adorando a Deus, junto com o Ministério de Louvor, no nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz que o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e para todo sempre. Louva ao Senhor. Nada vai me separar, mesmo
Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Obrigado, Senhor, porque teu amor não falha. Teu amor não Falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil, Senhor, difícil é o caminhar. Nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Por isso estamos aqui, Senhor, porque tu és o mesmo. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Diz que tudo coopere para o meu bem. Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo, Senhor, pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. amor não falha. Amém, Senhor. Louvado seja o teu santo, glorioso nome, Senhor. Louvemos ao Senhor. Quero subir Ao monte santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença. Contemplar tua grandeza. Quero subir ao monte santo de Sião e entoar um novo canto
cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença. Contemplar, Senhor, contemplar tua grandeza. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos seus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. A igreja canta agora. Quero subir ao montes. Adore ao Senhor na beleza da sua santidade. Mas que palavra, Senhor. Todos juntos, louve ao Senhor. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Eu Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou, Senhor, te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Amém. Abrir a Bíblia, Mateus capítulo 23. Nós participaremos agora do momento da ceia, a ceia do Senhor. E depois desse momento, as crianças estarão subindo. Mas eu quero ler esse texto aí com você. Por gentileza, abra aí a sua Bíblia. E acompanhe a leitura conosco do versículo 26 ao verso de número 30 de Mateus capítulo 26. Diz assim o texto: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém, meus irmãos?
Meus queridos, hoje nós temos a imensa alegria, nesse mês de abril, estarmos no uso dessa oportunidade, podendo participar da ceia do Senhor. Claro que no número não completo, de membros dessa igreja, mas os que estão aqui, aqueles que já são membros, se julgam aptos a participarem da ceia do Senhor, poderão, assim, com muita alegria, fazer nesse momento de adoração ao nosso Deus. Tomando pão, bebendo cálice, com alegria no Senhor. Pão, símbolo do corpo de Cristo, sangue, o cálice, símbolo do seu sangue. Numa aliança eterna, em favor não de todos no mundo, mas de muitos, diz aqui o texto. Por sabermos que somos partes dessa aliança, nós então participaremos com muita alegria desse momento. Vamos orar mais uma vez ao Senhor, logo em seguida os presbíteros estarão distribuindo os elementos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa palavra lida, muito obrigado, Senhor, pelo que significa esse momento para todos nós, um momento onde somos levados à reflexão, levados à gratidão, ó Deus, do participarmos da ceia do Senhor. Pão, símbolo do corpo, judiado, moído, ó Deus, por causa das nossas transgressões em Cristo Jesus. Obrigado pelo sangue dele, que foi vertido naquela cruz, sendo um sangue puro, sem pecado algum, para nos aliançar com ele, ó Deus, de maneira eterna e gloriosa. Assim, quando nós participamos da ceia, temos isso, ó Deus, muito vívido em nossa mente, no nosso coração. Que cada irmão, cada ovelha tua, ao participar da ceia do Senhor, seja renovada, abençoada, para a glória do nome de Jesus. O nosso Cordeiro Pascal, que vive para todo sempre e que está no meio de nós, em nome de Jesus. Amém. E assim vamos te adorar para sempre, meu Deus. És a nossa estrela da manhã. Obrigado também, Senhor, pelas vidas das crianças, dos professores, de todo o teu povo aqui, ó Deus. Muito obrigado pelos aniversariantes também. Que a tua bênção continue sobre todo o teu povo, ó Deus, sobre todos nós. E agora, quando também estaremos ouvindo a tua palavra, alimenta-nos um pouco mais. Em nome, para a glória do nome de Jesus. Amém. Então as crianças poderão subir aí para a sala. Muito bem, as mesmas estão subindo com os professores. Eu convido você, por gentileza, a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo de número 8, verso de número 8 e 9. Essa é uma passagem que falou muito ao meu coração nesses dias, e eu tenho a alegria, meus irmãos, de compartilhar essa mensagem hoje para a vida de todos. Hoje lhes falarei, meus irmãos, sobre Jesus, a nossa eterna riqueza. Jesus, a nossa eterna riqueza. E usarei exatamente esse texto aí, 2 Coríntios, capítulo de número 8, apenas os versos 8 e 9, e principalmente verso 9. Verso 8 diz: não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, fez-se pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Vou repetir o verso de número 9.
pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Que Deus nos abençoe, meus irmãos amados, com essa pequena e tão preciosa palavra que nós temos aqui diante dos nossos olhos e do nosso coração, especialmente nesses dias difíceis que todos nós estamos enfrentando como igreja, como povo do Senhor, não apenas aqui, mas em muitos outros lugares. Nada mais importante e necessário do que a palavra do Senhor como consolo para os nossos corações. Por isso eu gostaria de repetir o tema dessa palavra nessa noite, dessa mensagem, que é Jesus, a nossa riqueza eterna. Eu acredito que nada no mundo compensa o fracasso. Nenhuma riqueza no mundo compensa o fracasso da fé. Nenhuma riqueza, nenhuma abundância que o mundo pode nos oferecer compensa, na verdade, meus irmãos, as promessas eternas de Deus. E isto porque a Bíblia nos diz que todas as coisas deste mundo um dia passarão. As riquezas desse mundo que ora existem, elas não existirão mais. Isso porque está escrito nas Escrituras que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa verdade, ela é percebida na vida do apóstolo Paulo, quando, da parte do Espírito Santo de Deus, sendo perseguido por causa da sua fé em Jesus Cristo, defendeu, ensinou, acreditou e por essa fé entregou a sua vida. Quando ele escreveu da parte do Senhor essa carta que nós temos em mãos aqui, especialmente esse texto, ele estava na verdade na Macedônia, e da Macedônia ele escreve essa carta muito preciosa, muito provavelmente a carta mais pessoal, mais prática, mais pastoral que nós temos no Novo Testamento. Porque nessa carta ele expressa suas emoções profundas de angústias, de sofrimentos, na sua alma em favor daqueles irmãos de Corinto, que conheceram a mensagem de Jesus e por causa dessa mensagem também estavam sendo perseguidos. Quando o apóstolo Paulo então escreve essa pequena carta para eles, a escreve com alguns propósitos. O primeiro deles, por exemplo, foi exatamente para certificá-los de que ele escreveu para eles, como diz aí o texto, capítulo 2, verso 9, olha aí, por meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida por vocês. Paulo faz questão de mencionar para eles que se eles estavam sofrendo por essa causa de Jesus, ele de igual modo, porque ao escrever da parte de Deus essa carta para consolá-los e orientá-los e exortá-los quanto à maneira como deveriam viver naquele mundo perseguido, ele dá o seu próprio testemunho de lágrimas, de angústias, de perseguições na alma que ele ora enfrentava por essa causa tão nobre, tão sublime, tão relevante para eles. A segunda razão ao escrever essa epístola ou essa carta foi exatamente para ratificar o seu apostolado, ao informá-los de que tudo quanto ele vos escreveu na primeira carta, bem como nessa segunda carta, ele escreveu sendo conduzido da parte do Senhor. Ele era um apóstolo de Jesus Cristo, chamado, vocacionado da parte de Deus para entregar essa mensagem para aqueles queridos irmãos. Ou seja, a mensagem que ele ora lhes apresenta não era uma mensagem humana, não era uma mensagem que vinha dele mesmo, ou de particular elucidação, mas da parte direta de Deus. E aí então ele escreve com esse propósito também, conforme a gente percebe, tanto no capítulo 1, verso 1,
quanto no capítulo 2, verso 17, capítulo 3, verso de número 6. Um outro propósito que nós temos do porquê Paulo escreve essa carta, eu já falei, mas quero repeti-lo, que é exatamente para consolá-los em meio às perseguições por causa da fé em Jesus. Essa verdade paira não somente nessa carta, mas em todas as demais cartas que ele escreve da parte de Deus. Sempre há um objetivo de consolo, há um objetivo de orientá-los no amor de Jesus, para que os mesmos perseverassem, insistissem, continuassem firmes na fé que eles até então receberam da parte de Deus. Capítulo 5, todo o capítulo 5, nós vemos essa verdade, principalmente nos versos 1 a 10, quando Paulo então está consolando-os em meio às perseguições. Nesse capítulo 8, que é o capítulo do texto que nós lemos aqui, do verso 8 e 9, nós vemos então que o apóstolo Paulo, meus irmãos, certifica-os de que todas as igrejas da Macedônia, elas manifestaram grande generosidade para com os mais diversos irmãos que estavam enfrentando grandes necessidades, sobretudo de fome, por ocasião de um período que aconteceu especificamente ou especialmente na região da Judeia, onde muitos cristãos estavam, por terem, claro, uma vida muito simples, por não terem os recursos fáceis que muitos hoje têm, estavam profundamente precisados, carecidos, um pouco parecido com o contexto que ora nós estamos vivendo por ocasião da pandemia, onde muitos têm que ficar em casa e não têm condição de ter um recurso maior, mais abundante, mais abastado, né, comparado aí à liberdade que a gente até então tinha. E nesse sentido, muitos queridos estavam passando realmente por grandes necessidades. E aí nesse capítulo de número 8, nós vemos o apóstolo Paulo certificando-os de que a graça maravilhosa de Deus os alcançou de tal maneira que todos eles estavam sendo generosos de um para com os outros. Os que tinham mais ajudavam aqueles que menos tinham. De maneira que todos estavam tendo a graça de saberem enfrentar aquele momento por demais difícil. E aí o tema central desse capítulo de número 8 é exatamente a exaltação dessa atitude cristã, a começar no exemplo maior que é Jesus Cristo, de uma vida generosa, de uma vida de entrega, de uma vida de pensar mais no outro, de viver mais em prol do bem-estar do outro, abrindo mão do seu próprio egoísmo, abrindo mão de pensar apenas no seu próprio bem-estar, ao contrário, sofrendo com o outro, ajudando mais o outro para a glória do Senhor. Como é que Deus fez isso por eles em Cristo Jesus? O apóstolo Paulo, então, nesse verso 9, vai nos mostrar o exemplo de Jesus Cristo, que sendo rico, Senhor de todas as coisas, fez-se ou tornou-se pobre, para torná-los ricos, por causa do seu eterno e inexplicável amor. É sobre esse assunto em particular, meus irmãos, que eu gostaria então de pensar com vocês alguns aspectos importantes desse tema, né, Jesus Cristo, a riqueza eterna dos nossos corações. Eu quero olhar então para esses versículos aqui, em particular, e considerar com vocês, em primeiro lugar, a pobreza do nosso Senhor Jesus Cristo em favor do seu povo. Sim, quero considerar isso, a pobreza dele. O verso de número 8, verso 9, melhor dizendo, começa dizendo para nós assim, olhem aí, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, fez-se como? Pobre. Ou seja, é como que se o apóstolo Paulo estivesse dizendo para eles assim, vocês conhecem por experiência pessoal, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo sobre vocês. Essa graça inexplicável, extrema, gloriosa da sua mensagem, da sua obra expiatória, né, da ressurreição de seu Filho unigênito em favor de vocês, dessa paz que agora vocês têm com Deus que até então não tinham,
a remissão dos vossos pecados. E aí ele poderia elencar aqui muitas outras coisas preciosas, como a presença de Deus agora habitando na vida de vocês. Essa graça que então é manifestada na pessoa de Jesus, que sendo autoexistente, sendo todo-poderoso, sendo criador de todo o universo, sendo possuidor de todas as coisas que ora existem nos céus dos céus, na terra e em todos os lugares de todo o universo, sendo Rei dos reis, sendo o maioral de todas as coisas, ele então decide, meus irmãos, abrir mão desse status de glória, da sua majestade sublima, perfeita e eterna, para então esvaziar-se, tornar-se homem como nós, sem pecado, abrir mão da sua riqueza e, como diz o texto aqui, para se tornar pobre. Como é que ele fez isto? Ao olharmos para a Escritura, nós percebemos vários exemplos, desde a sua manjedoura, do seu nascimento. Ele nasceu num estábulo, ele nasceu numa manjedoura, ele nasceu num curralzinho, ele não nasceu num berço de ouro, num palácio de ouro, entre os príncipes, entre os reis, mas nasceu lá em Belém da Judeia, entre animais, num lugar escuro, ermo por demais. Curiosamente, a Bíblia nos mostra que ele cresceu com uma vida simples entre os homens, entre as pessoas simples. Há um dado momento que ele entra na cidade gloriosa de Jerusalém, e ele é enaltecido, exaltado como rei dos judeus. E então ele é aclamado como rei dos judeus, montado num jumentinho, por incrível que pareça, que não era nem dele, era emprestado. Já no final do seu ministério, quando ele é julgado e condenado, ele é apresentado diante das autoridades daquela época, com uma roupagem, com um manto real, mas que também não era seu, era também emprestado. Ele então é julgado, condenado e morto, e sepultado numa sepultura que também não era sua, era emprestada. Do seu nascimento à sua morte, toda a sua vida, humanamente falando, meus irmãos, foi de servo, de entrega, de sofrimento, de um homem pobre, de um homem simples, de um homem que nas suas próprias palavras não tinha nem aonde reclinar a sua própria cabeça. Claro, meus irmãos, que isso tem tudo a ver com aquilo que o apóstolo Paulo diz aos cristãos de Filipos, por exemplo, aos filipenses. Ele diz no capítulo 2, versos 6 a 8, ele se fez servo sofredor, mais pobre até que muitos chamados pobres hoje. E ele continua dizendo: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. E diz o texto: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Morte de cruz. Nosso Redentor, nosso Salvador, o dono, criador e sustentador de todo o universo, abriu mão de toda a sua glória, e como um homem nasceu nesse mundo, pobre, viveu entre os pobres, entre os simples, para nos fazer seus filhos, amados seus, para se assemelhar a nós, como diz o texto aqui, em figura humana, sofreu muito mais do que nós sofremos, padeceu muito mais, se identificando conosco, o Deus divino e humano, vivendo em nosso meio, porém cheio de glória, cheio de graça, cheio de verdade. O nosso Redentor, que viveu entre nós, sentiu as nossas dores, as nossas angústias, os nossos temores, as nossas necessidades. Como servo, viveu de maneira simples e humilde. Como já vos disse, o seu nascimento, a sua morte, entre pecadores.
mais do que qualquer um de nós, meus queridos e amados irmãos, experimentou certamente os sofrimentos, as injustiças, as acusações, as maldades. Experimentou também, meus irmãos, a dor de ser servo e serviu até a morte, até reclinar a sua cabeça naquela cruz maldita, tomando sobre si a nossa maldição, sendo o Cordeiro Pascal, não usando de usurpação o ser igual a Deus, mas assumindo a forma de servo e vivendo para servir. Nós precisamos, como servos, discípulos de Jesus, aprender algumas lições aqui, por demais preciosas. É preciso que nós vivamos de maneira prudentes, meus irmãos, nesse mundo, mas de maneira simples. Não amando o mundo, muito menos as coisas que no mundo há, mas sendo gratos a Deus por tudo que Ele já nos deu, sobretudo a graça, a salvação, o perdão dos nossos pecados, a isenção de uma condenação eterna. É preciso que, à semelhança de Jesus, nós aprendamos, como Paulo e tantos outros aprenderam, a estarmos contentes com tudo que ora nós já temos. Porque, meus irmãos, a graça preciosa dele nas nossas vidas nos basta. É preciso que nós não corramos e nem nos desesperemos, meus irmãos, para com as coisas deste mundo. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, aí sim, fazei tudo para a glória de Deus, não vivendo ansiosos por coisa alguma deste mundo, porque a bem da verdade, tudo é dele, e nós também o somos. Essa é a primeira verdade que o apóstolo Paulo então elenca aqui para os nossos irmãos, e que todos nós devemos aprender. Nas palavras do comentarista bíblico chamado William Hendrickson, ele diz: por causa dos pecados deles e dos nossos também, Jesus voluntariamente pôs de lado a sua glória celeste, tornou-se um ser humano enquanto permanecia divino, tornou-se materialmente pobre enquanto continuava espiritualmente rico. Interessante. Tornou-se devedor a Deus por carregar sobre si os nossos pecados. E finalmente, Ele mesmo permaneceu sem pecado. Que aprendamos, meus irmãos, com o nosso Senhor, sendo simples, sendo humildes, mesmo que fazendo isso, aquilo, outro, mesmo que correndo para um lado e para o outro, mesmo que desejando algumas coisas que são importantes para nós, todavia, sejamos como Jesus foi, vivamos como Jesus viveu, não buscando as coisas do mundo, porque essas coisas passarão, mas sendo fiéis, gratos ao Senhor, por tudo que já temos em Cristo Jesus. A segunda verdade que tenho o prazer de compartilhar aqui é a necessidade de considerarmos o motivo dessa pobreza dele. Por que ele abriu mão de tudo, meus irmãos, sendo ele dono de tudo? O apóstolo Paulo então nos responde dizendo aí no verso de número 9, olhem aí na parte B, diz assim: sendo rico, se fez pobre por amor de vós. Não é isso que está aí no texto? Sendo rico, se fez pobre por amor de vós. Literalmente, que no texto significa, ele sendo rico, se fez pobre por causa de vocês. Que não muda, na verdade, o sentido, porque ele fez tudo isso não por uma outra causa, senão por causa do seu amor por nós. Aqui está o motivo dele ter aberto mão de todas as coisas, da sua divindade, do seu status, do seu poderio, do seu senhorio, e como homem, como gente, habitando entre nós, sendo simples, sendo humilde. Ele diz aqui: por amor de vocês. Quando ele escreve ainda a esses irmãos aqui, se vocês olharem aí, voltarem um pouquinho as páginas, no capítulo de número 4, vocês perceberão nos versos de número 14 e 15,
Vejam o que ele diz aí, de uma maneira preciosa. Ele diz no verso 14: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, ou seja, o Pai, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Verso 15 ele diz: porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças, por meio de muitos, para a glória de Deus. Por amor de vocês, diz o apóstolo Paulo aqui. Isso me faz lembrar quando ele escreve aos cristãos de Roma, no capítulo 5, verso 8, ele diz: porque Deus prova o seu próprio amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. Como é que ele fez isso? Ora, mandando o seu Filho unigênito. Por que ele fez isso? Por causa da prova do seu amor para com seus filhos, diz Paulo, não somente aos crentes aqui de Corinto, mas também aos crentes de Roma e tantos outros. Não há outra causa, não há outro motivo, senão esse amor inexplicável, eterno, indizível, que a gente não consegue medir, entender. Como é que alguém na posição de Jesus, no senhorio dele, decide abrir mão de tudo por nos amar, ou para nos amar? O apóstolo João também entendeu isso de maneira muito profunda, meus irmãos, e graciosa, quando ele escreve para os nossos irmãos na fé, especialmente os cristãos da Ásia, perseguidos também por causa da fé em Jesus. O apóstolo João faz questão de conscientizá-los sobre esse imensurável amor de Deus para com os seus filhos. Na primeira epístola, ele escreve no verso de número 3, aliás, verso 1 do capítulo 3, assim: vede, meus irmãos, que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. A ponto de sermos chamados filhos de Deus, não apenas criaturas de Deus, mas mais do que isso, filhos. Somos chamados de filhos por causa desse grande amor, diz aqui João, e ele continua dizendo, e de fato somos filhos de Deus. Nós já somos, de fato. Quero ressaltar essa palavra, de fato, ou seja, de verdade, inquestionavelmente somos filhos de Deus, diz João. E ele continua dizendo, por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Que causa preciosa, que motivo inexplicável desse grande amor, por causa de vós, diz aqui o apóstolo Paulo. Há um certo comentarista bíblico muito interessante que, falando sobre esse grande amor de Deus, chamado James, ele diz assim: a essência disso, ou seja, da pobreza assumida de Cristo, é que Cristo deixou de lado seu poder, sua dignidade, seu prestígio, seus privilégios, tudo que os homens associam à divindade. E por que não dizer, almejam? E então tomou a forma de servo, passando a compartilhar do labor ordinário dos homens, ou seja, do sofrimento, tendo experimentado todos os males comuns à humanidade, sem qualquer exceção, todas as injustiças que há neste mundo. Ele se tornou pobre quanto ao dinheiro, pobre quanto à posição social, pobre quanto ao poder, pobre quanto à reputação, pobre quanto a todas as coisas que as pessoas chamam de riquezas. Isso ele fez a fim de unir-nos aos homens e conquistá-los com seu amor e bondade, tirando-os do poder do mal para a comunhão com Deus. Isso é amor. Essa é a maior prova do seu amor. Abrir mão da sua riqueza, tornando-se pobre, simples, gente igual a gente, mesmo sendo dono de tudo. Qual o motivo? Ele decidiu amar o seu povo. Que povo? Pecador, injusto, ingrato, desobediente, rebelde.
e tantos outros adjetivos mais que a Bíblia nos fala. Isso diz respeito a você e a mim. Mas eu queria, meus irmãos, trazer algumas aplicações aqui para nós nesse ponto, desse amor inexplicável que Paulo diz que Jesus exerceu em favor dos seus filhos. A primeira aplicação é: quantos de nós aqui seríamos capazes de amar assim como Jesus amou? Quantos de nós amamos uns aos outros como Jesus amou os seus? Você? Eu? Qual é a medida desse amor na nossa vida para com o outro? Especialmente para com o necessitado, que é mais o contexto aqui. Segunda aplicação aqui é: quantos de nós estaríamos disponíveis a abrirmos mão de tudo que nós temos, ou pelo menos boa parte do que temos, em função de socorrermos, de ajudarmos o outro? Quantos nós aqui estamos dispostos a demonstrarmos esse amor em atitudes, em socorro, em chorar com os que choram, em socorrer os que realmente necessitam, em pensar mais no outro, em doar mais para o outro? Pois Jesus, sendo dono de tudo, Ele fez isso. E nós precisamos aprender com Ele. Há uma outra aplicação que nós precisamos considerar: quem nos amaria até o fim de maneira verdadeira, como Jesus nos amou, para amarmos os outros? Vivemos em função do outro, socorremos os outros, considerando o fato que nós não temos, a bem da verdade, nada nesse mundo, nós não trouxemos nada para Ele, e dele, quando partirmos, nada levaremos, porque tudo é dele, é tudo para a glória dele. Portanto, todo amor parte dele, ele é a fonte de todo o amor, e isso ele demonstra vivendo em favor do seu povo, da sua igreja, dos seus filhos, socorrendo, amando, sustentando, curando, livrando-os, alimentando-os, vivendo para eles. Que grande amor, que inexplicável amor é o amor de Jesus por nós. Que profundo é esse amor por nós, sendo ainda pecadores, olhando para nós não como olhamos muitas vezes uns aos outros, nos ajudando não como nós muitas vezes ajudamos uns aos outros, fazendo por nós não como que às vezes fazemos pelos outros, pensando em nós não como muitas vezes pensamos no outro. Que grande amor, que profundo amor. Por causa desse amor, nós nele somos mais que vencedores. Por isso as portas do inferno jamais prevalecerão contra nós. Louvado é o nome de Jesus por isso. Quero finalizar essa mensagem convidando você ainda a olhar para o verso de número 9, desse capítulo 8, considerarmos aqui o objetivo final da pobreza de Cristo. Primeiro, ele se fez pobre. E ele fez isso, segundo, por causa do seu amor, com o objetivo final de que nós, pobres, nos tornássemos nele ricos. Se não, vejam vocês o finalzinho do verso de número 9, quando ele diz assim: para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Posso ouvir um amém? Foi isso que ele fez. Vou repetir o texto: para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. É claro, meus irmãos, que a riqueza que o apóstolo Paulo está mostrando para esses irmãos, que é preciso que nós entendamos, não tem nada em absoluto a ver com as coisas materiais desse mundo, embora não negamos o fato que, segundo a misericórdia dele, ele exalta uns mais que outros, materialmente falando. E ele os abençoa e os prospera para que estes sejam generosos, misericordiosos, como esses irmãos cristãos da Judeia, bem como o próprio Senhor Jesus Cristo, foram, no que diz respeito às necessidades dos outros. Mas essa riqueza em particular que ele está tratando aqui nesse verso, não diz respeito às riquezas materiais, às coisas deste mundo, que podemos ou não ter.
mas certamente, meus irmãos, as riquezas eternas, as riquezas de Jesus Cristo, as riquezas indizíveis, incalculáveis, imensuráveis, que como filhos de Deus nós já temos em Cristo Jesus, por meio do Espírito dele que já habita, já mora em nós, nos justificando, nos regenerando, nos salvando, sendo em nós todos os momentos, em todas as circunstâncias, e nos preparando para a glória que nós haveremos de desfrutar na sua plenitude, e isso em Cristo Jesus. Curiosamente, na primeira carta, por gentileza, olha aí, aos Coríntios, no capítulo de número 2, ele diz a respeito dessas riquezas, ou dessa riqueza que nós temos em Jesus. Ele diz no capítulo 2, verso de número 9, por gentileza, veja aí o que está escrito. Ele diz, citando aqui exatamente Isaías 64, verso 4, ele diz aqui: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Paulo está dizendo, é muito além da imaginação humana o que Deus tem preparado para todos aqueles que Ele ama. Olhos nenhum jamais viram, mente humana nenhuma jamais conseguiu entender. Coração humano nenhum jamais conseguiu experimentar, de fato e de verdade, tudo quanto Deus, em seu Filho unigênito, o nosso Salvador, já preparou para nós, para que nós, antes dele, não convertidos ainda, pobres, agora nele, convertidos, ricos, para uma herança eterna, não desse mundo, meus irmãos, não passageira, onde a Bíblia diz que a traça, o ferrugem, um dia vai acabar, vai destruir com tudo isso, mas é algo que os nossos olhos não conseguem ainda perceber. Por isso que Paulo diz, não atentando nós nas coisas que ora vemos, porque essas coisas são temporais, passageiras, mas atentando-nos nas coisas que ora nós não vemos, essas coisas sim, elas são eternas, de valor eterno. Paulo então está dizendo para esses irmãos aqui, exatamente Isaías 64, verso 4, quando diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu além de ti, Deus além de ti, que trabalha para aqueles, ou para aquele que nele espera. Parece-me que Paulo está dizendo aqui, nas palavras do profeta Isaías, que desde a eternidade, da antiguidade, Deus está trabalhando. Deus está sim trabalhando para todos aqueles que nele confiam, que nele esperam, que vivem para ele, que não tem outro além dele, somente ele. Por isso que a Bíblia também diz que o nosso trabalho nele não é vão. E é isso que Paulo está mostrando aqui, meus irmãos, quando ele escreve, por exemplo, aos cristãos de Roma, permita-me citar aqui, mas esse texto no capítulo de número 8, verso 17, se você quiser ainda acompanhar aí, por gentileza, capítulo 8, verso 17, ele diz para aqueles nossos irmãos assim, olha que interessante, verso 16 diz que o próprio Espírito do Senhor testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, nós já pertencemos a Ele. E o verso de número 17 diz aí de uma maneira clara, ora, se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo, ou seja, tudo quanto Cristo tem, pertence também a nós, nos méritos dele, e não nos nossos, claro, porque a gente não tem, porque tudo é dele. Por causa desse grande e eterno amor, ele nos tornou possuidores de tudo isso, dessa herança que ele coloca aqui. Herdeiros, co-herdeiros de todas as coisas. E aí ele encerra dizendo, e com ele, se com ele sofremos, com ele também seremos o quê? Glorificados. Ah, meus queridos e amados irmãos, que privilégio
que alegria tão maravilhosa termos da parte de Deus essa palavra do Senhor, especialmente num momento como este, tão difícil que ora nós estamos enfrentando. É preciso que sejamos renovados, fortalecidos, alimentados, não pelas coisas desse mundo, mas tão somente por essa palavra que Deus nos traz, aqui, por exemplo, nessa oportunidade, mostrando-nos que, não diferentemente de mim e de você, o nosso Redentor também sofreu, também padeceu, também teve necessidade, também experimentou a injustiça, também experimentou a violência, também sentiu necessidades, também foi injustiçado e injuriado, também chorou, também se entristeceu, também ficou cansado, para assemelhar a nós. Mas é preciso que nós não esqueçamos que Ele fez tudo isso, enfrentou tudo isso com um objetivo. O objetivo, meus irmãos, foi demonstrar o seu eterno e precioso amor por você e por mim. Para nos certificar, meus irmãos, que nele, tão somente nele, nós já somos muito mais do que vencedores. Herdeiros e co-herdeiros de todas as coisas, não somente deste mundo, mas sobretudo as coisas eternas, as coisas de Deus, onde em Cristo nós já possuímos para a glória dele. Por isso e por tantas outras coisas ou razões, dito tudo isso, possamos, meus irmãos, ter essa mensagem no nosso coração. E na medida do possível, sermos generosos, sermos misericordiosos, como Jesus foi e ensinou e exortou-nos sermos todos os dias, por quanto tempo Ele nos acrescentar. A Ele então seja a nossa gratidão, não apenas hoje nesse ajuntamento tão maravilhoso que já podemos desfrutar, mas também na nossa casa, no nosso trabalho, na escola ou em outros lugares, nos nossos afazeres do dia a dia. Tenhamos isso sempre no nosso coração e na nossa mente, sabendo que Ele é bendito para todos sempre. A Ele, pois, a glória, a Ele, pois, o louvor, a Ele, pois, a celebração, não apenas hoje, aqui e agora, mas para todos sempre. Vamos ficar de pé, meus irmãos queridos, e vamos orar ao Senhor, e em seguida estaremos ministrando a bênção do Senhor, e aí iremos para as nossas casas. Vamos orar juntos? Pai querido, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por esse momento precioso de ceia, de ajuntamento solene na Tua casa. Mas acima de tudo, muito obrigado a Deus pela tão grande e maravilhosa salvação que o Senhor já nos deu em Jesus, por meio do Espírito Santo do Senhor que em nós habita. Muito obrigado a Deus, porque em Ti nós somos mais que vencedores. Obrigado a Deus, porque em Ti temos esperança, Tu és a nossa esperança. Em Ti, ó Deus, não somos mais pobres, agora sim, ricos, herdeiros e co-herdeiros de uma glória que ainda não conseguimos imaginar, que olhos nenhum, ó Deus, viram, e que jamais coração humano experimentou, mas que o Senhor tem guardado para todos aqueles que pertencem ao Senhor. Obrigado, ó Deus, porque mesmo nesses dias tão difíceis, de tantas necessidades, de medos, de choros, de isolamento e outras circunstâncias adversas mais, o Senhor tem sido presente constantemente em nós. Por isso estamos aqui, por isso, ó Deus, te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Leva-nos em paz para as nossas casas e nos abençoe em nome de Jesus. Agora, meus irmãos queridos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo do Senhor, permaneçam e repousam sobre todos vós, para todos sempre. Amém. Amém. Amém.
Amém. Pode assentar, meus irmãos.